Bem, maldinha, parece que hoje o ambiente é um bocadinho diferente. O conteúdo deste vídeo vai ser um pouquinho distante do que vocês estão habituados e vou abrir aqui um bocadinho o leque, porque o canal também faz um ano. O Disciplina Gera Sucesso já conta com 365 dias de uma luta diária, um interesse bastante animado, e eu queria também, de certa forma, trazer algo especial para vocês e, no fundo, venho se calhar com uma mensagem que vocês não estão à espera, por isso fiquem até ao final do vídeo para poderem perceber exatamente aquilo que eu quero dizer com estas palavras. No fundo, este vídeo vai retratar um pouco do que foi o caminho do Disciplina Gera Sucesso e deixo-vos aqui com algumas perguntinhas que de certeza que vão encher de orgulho para quem está desse lado, que me tem tanto, com tanto carinho e com tanto amor, por isso vamos a isso. Se voltasses ao primeiro episódio, o que dirias ao Tiago que estava prestes a começar? Eu penso que diria ao Tiago para continuar a acreditar nele, porque naquela fase eu achava que ainda não tinha bem a certeza se era isto que eu realmente queria. Como muitos de vocês já sabem a história por detrás do podcast, como é que isto surgiu, como uma ideia louca que foi, no momento que foi, e eu naquele momento senti-me um bocadinho desamparado, porque, para quem não sabe, nos primeiros episódios, especialmente com o meu grande amigo Simão Pedro, para quem não conhece, SP Rocha, nós gravamos 2 vezes e iríamos gravar a terceira porque as máquinas aqueciam, o áudio não passava, parecia que tudo remava contra nós e nós, no fundo, quisemos mais. Por isso eu diria ao Tiago exatamente aquilo que eu disse no início, que é para acreditar nele. Qual foi a maior aprendizagem que este podcast trouxe? Eu acho que, no fundo, ouvir, porque muitas das vezes andamos nesta correria louca chamada vida, que é uma jornada bastante tensa para quem faz por isso também, e eu sinto que com todos estes podcasts que nós conseguimos realizar, todos conseguiram trazer uma história diferente, todos conseguiram trazer uma maneira de comunicar diferente, e para mim foi muito enriquecedor ouvir. Por isso eu acho que foi sem dúvida o ouvir, porque lá está, na vida nós corremos tanto e ficamos tão preocupados com aquilo que a gente está a pensar que muitas das vezes atropelamos quem está a falar, e o podcast sem dúvida alguma que me permitiu ainda expandir mais esse traço meu que é de ser um bom ouvinte, no fundo. Houve alguma conversa que tenha mudado a tua forma de pensar ou de viver? De viver não diria, mas de pensar sim. Não vou dizer que houve só uma conversa, houve algumas conversas. Posso abrir aqui um bocadinho a mão sem fazer jus a ninguém. A conversa com o Hugo Gonçalves foi a mais extensa do canal e foi realmente a tocar em vários pontos de algo que eu sou completamente apaixonado, que é viajar, e o facto de ter aqui uma pessoa que viajou da forma como viajou, experienciou da maneira como experienciou, realmente fez-me pensar que viajar sim é o recarregar de baterias, é uma coisa essencial no nosso dia-a-dia, e muitas das vezes queremos anular férias ou queremos passar à frente de férias, quando muitas das vezes é a chave para nós chegarmos àquele patamar ou conquistarmos aquele objetivo. Às vezes precisamos de colocar a nossa cabeça num estado mais zen, assim se podemos dizer, para chegarmos ao problema ou à questão e a conseguirmos resolver com uma maior intensidade, em menor tempo, ou se calhar com uma melhor qualidade. O que é que as pessoas nunca veem por trás de um episódio? Eu acho que é a preparação. No fundo, as coisas não se fazem de uma maneira de estalar de dedos, não é uma coisa assim tão simples. Eu, se calhar, ao início, pouco maduro nesta área,
achava que se calhar era uma coisa bastante prática, era uma coisa que se calhar não ocuparia tanto tempo, mas no fundo ocupa. Nós temos que fazer uma planificação daquilo que é a pessoa, perceber que pontos positivos e que pontos negativos essa pessoa tem, e é uma análise difícil porque acaba só por passar por mim. Acabo também ter essa capacidade de poder escolher com quem quero gravar o podcast. Sem dúvida que é uma coisa muito minuciosa, e mesmo para a construção de perguntas é sempre algo que demora bastante tempo. Eu acho que no fundo a preparação vai a tantos pontos, desde a câmara estar ok, os cartões estarem livres, o disco estar operacional, o Atomos, no nosso caso, que nós fizemos um investimento logo ao início bastante dispendioso, estar com os updates todos certinhos, estarmos atuais também àquilo que é o mercado do podcast. É quase como se fosse uma empresa. Porquê é que decidiste fazer uma pausa? Eu acho que o decidir fazer uma pausa é algo maduro da minha parte, porque quem me conhece sabe que eu nunca vou para nenhuma batalha a 10%, e mesmo que vá, vou para dar 100%. O meu dia, infelizmente, tem 24 horas, porque para quem me conhece, que é uma das coisas que eu digo muitas vezes, se eu pudesse não dormir, eu não dormiria, porque acho que é algo inútil, do tanto que eu aprecio a vida, do tanto que eu aprecio conquistar novas coisas, conhecer novas coisas, e a pausa vem num momento em que as coisas na empresa, felizmente, requerem cada vez mais a minha decisão, negócios e projetos na qual tenho em mãos, apenas com 24 anos, nunca esperei que num prazo de 1 ano muita coisa fosse mudar, muita coisa fosse crescer, e especialmente eu iria me tornar nesta peça tão fundamental para aquilo que é a empresa Tiago Leitão, para aquilo que é a empresa Dantas Correia Leitão, e todos os projetos por fora disso, também guardo em privado, como vocês sabem também dessa parte. O tempo não aumenta, e se aumentasse, obviamente que nunca iria existir esta opção de colocar um tempo. O podcast cumpriu aquilo que imaginavas quando começou? Eu acho que excedeu as expectativas, no fundo. Nunca pensei que fosse tão grande o crescimento do dia para a noite. E falo do dia para a noite porque 365 dias realmente passam a voar. E eu olho para trás e eu lembro-me perfeitamente que no início eu dizia que sim, ia bombar, mas lá no fundo eu achava que obviamente que poderia falhar, obviamente poderia chegar a um beco sem saída e não ter quem convidar. Deus colocou um caminho bastante largo, onde coube muita gente que desejou caminhar lado a lado comigo, e só tenho a agradecer a toda a gente que cá veio e que facilitou todo o combinar, a abertura para todos os tópicos, de ponta a ponta foram excepcionais. Quando este podcast voltar, como gostarias que as pessoas o encontrassem? Gostaria que o encontrassem como o renascer das cinzas. Eu acredito piamente que para tudo existe um início, existe um fim. Para esta questão em específico, acho que é a única na minha vida que eu coloco uma vírgula, porque realmente é algo que eu amo fazer, é algo que eu tenho bastante carinho, e sem dúvida alguma que foi uma coisa que me fez crescer muito, porque se de alguma forma o Tiago Leitão está a crescer tanto a nível profissional, deve-se também ao facto de eu abrir os meus horizontes, abrir a minha mente, escutar novas histórias, escutar novas experiências, traduziram nesta evolução, no fundo. Por isso, eu gostava que as pessoas encontrassem como o renascer das cinzas. E para ti, Tiago Leitão, o que significa disciplina gera sucesso? Uma pergunta difícil, porque a disciplina gera sucesso para mim mudou muito ao longo do tempo. Eu recordo-me que das primeiras vezes que o meu pai, que esta frase é do meu pai, ele disse-me isto quando estávamos a vir de um jogo de futebol ou foi de um treino, já não me recordo bem, e ele disse-me: Tiago, no meu processo, no processo da empresa, eu sem disciplina eu não conseguia estar onde estou, e terminou: disciplina gera sucesso, filho.
E isso naquela altura marcou-me e eu se calhar via como trabalhar o máximo, ter o maior número de horas, ser a pessoa que está mais tempo naquele ponto específico, o mais obcecado. Com o continuar do tempo, eu vim perceber que a disciplina também é saber parar e a disciplina também é ter a consciência que por vezes necessitamos de um reset, necessitamos de um momento para nós, ou muitas das vezes seguir atalhos. A estrada nem sempre está construída e às vezes temos que começar de norte para sul, ou muitas vezes ao contrário, de sul para norte. O meu Disciplina Gera Sucesso hoje é diferente do da primeira vez, mas eu considero que realmente se nós nos aplicarmos, eu quando digo aplicar, estamos abertos ao pensar, à introspecção, ao aplicar a intensidade e a vontade, a garra, ao querer de uma maneira constante, nós sem dúvida alguma que iremos adquirir o sucesso. E o sucesso é muito amplo e acaba por ser tão largo para tantas opiniões que, como podemos ver aqui no podcast, tivemos diferentes maneiras de contar o Disciplina Gera Sucesso, as histórias das pessoas. Estou extremamente orgulhoso do processo todo, de todos os dias de dedicação da minha parte e de todos os intervenientes, desde os convidados às pessoas do backup. Tudo isso foi importante para também hoje eu mudar a minha perspectiva sobre o Disciplina Gera Sucesso. Esta é a última pergunta e realmente eu deixo aqui em aberto para o futuro este projeto poder voltar com esta intensidade, com esta alegria, com este descobrir. E no fundo só vos quero deixar uma mensagem de carinho, porque para mim não daria não poder fazer este vídeo para vocês e sem dúvida alguma que vocês foram uma peça fundamental também para o crescimento do Tiago Leitão, muito mais do que aquilo que vocês pensam. Todo o like, toda a partilha, todas as mensagens de carinho, que são centenas de vocês que têm essa amabilidade de poder dar um carinho no vlog, dar um carinho num episódio mais especial para vocês. Tudo isso fez-me crescer e por isso 1000 obrigados a todos vós e espero que fiquem por aí porque os vlogs não vão parar, isso eu prometo-vos. Por isso, um grande abraço, malta. Fiquem por aí.